Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um Desabafos com Café. Hoje nós temos algumas histórias interessantes e a nossa primeira é sobre a amiga da nossa autora que quer fazer um casamento grátis. E começa com o título: Sou eu a babaca por dizer à minha amiga que o casamento grátis dela é irreal? Tenho 24 anos e faço parte de um grupo de amigas no qual uma delas, vamos chamá-la de Carol, ficou noiva recentemente. Todo mundo ficou feliz por ela. No fim de semana, ela resolveu compartilhar os planos mais detalhados do casamento. Foi aí que a coisa desandou. Ela disse que anda vendo no TikTok e no Instagram dicas de como planejar um casamento 100% gratuito, sem gastar nada, além da taxa do cartório, é claro. Achei que ela estava falando de um casamento simples no civil, o que seria super ok. Mas não, os planos eram bem mais ambiciosos. Ela pretende conseguir alguém que doe um espaço grande ao ar livre, fazer os convidados levarem comida com pratos bem específicos já designados, pedir para amigos serem o celebrante, fotógrafo, designer dos convites e lembrancinhas, além de familiares cuidarem das flores. E não para por aí. Ela também falou em conseguir de graça uma tenda enorme, decorações, lembranças, caixas de som, banda e não ficou claro como seria com o vestido. E detalhe, nem ela nem o noivo são pobres. Ela trabalha como contadora numa grande empresa e ele em vendas de software. Fora que os pais dele têm muito dinheiro. Ou seja, parece que querem o casamento gratuito só pela ideia em si. O problema é que, na prática, ela está transferindo os custos para amigos e família, muitos deles com menos condições financeiras do que ela. A mim, ela pediu que fizesse o bolo. E mandou fotos de inspiração. Bolos enormes, com várias camadas, flores de fondant, folhas de ouro, até pintura à mão. Eu só gosto de fazer biscoitos e brownies por hobby. Então, expliquei que levaria dias e não ficaria nem um pouco parecido. Ela riu e disse: "Ah, mas não é para ficar perfeito, é só para todo mundo ajudar, vai ser divertido." Foi aí que falei, divertido ou não, o que ela descrevia era, no fundo, amigos e família bancando o casamento dela com tempo, dinheiro e esforço. Ou então, ela teria um evento bem fraquinho e teria que fingir que estava ótimo. Comparei a um trabalho em grupo que ninguém quer fazer, porque já terminamos a escola e não precisamos mais de nota. Disse que, se ela quer um casamento realmente gratuito, melhor ser algo mais intimista ou ir direto ao cartório. Admito que fui bastante firme, mas não xinguei ela nem nada do tipo. Ela ficou muda, me encarou por um minuto e foi embora com outra amiga. Mais tarde, recebi uma mensagem dessa amiga dizendo que eu tinha magoado muito a Carol e que deveria deixá-la chegar sozinha à conclusão de que os planos eram irreais. Depois, a própria Carol me mandou só um "desculpa, não precisa mais se preocupar com o bolo." Agora me sinto culpada porque ela estava animada e não foi maldosa. Talvez eu pudesse ter apenas tentado o bolo, já que ela disse que não se importaria se ficasse ruim. Mas fiquei frustrada com a expectativa absurda. A Carol é um doce de pessoa, só que é meio ingênua. Ela sempre foi a caçula do grupo. Talvez eu tenha descontado a minha irritação demais nela. Do jeito que essa amiga, essa Carol, deixou assim no ar, né? Parece que ela meio que quer forçar todo mundo de um jeito meigo, né, a fazer as coisas, a pagar por algumas coisas, e ela depois pode viver nesse conto de fadas de um casamento grátis, todo bonitão, né? Ou ela de fato é ingênua a ponto de achar que tudo era meio que como se fosse uma gincana, né? Que todos os amigos e familiares iam estar participando cada um pouco com alguma coisa. E eu não vejo maldade nisso por si, né? Contanto que seja uma coisa combinada, né? Contanto que as pessoas, né, os amigos e a família queiram se dispor a isso, né? Não do jeito que ela pede e a pessoa fica meio sem graça, assim, de recusar, né? Contanto que seja acordado entre ambas as partes, né? Todos queiram fazer um pouquinho para ajudar e montar, de fato, um casamento legal com uma atividade cada um. Eu acho que pode até virar um negócio bacana, né? Só, como eu disse, não pode ser um evento forçado sobre os outros. E agora, para nossa próxima história, nós temos um relato meio dramático de uma família de médicos, né, envolvendo medicina e família. E vamos para o título, que é: Sou babaca por não querer recontratar minha irmã depois que ela fez o nosso consultório perder 40 mil reais. É uma história meio longa, mas lá vai. Tenho uma clínica junto com meu pai há 20 anos. Minha irmã, vamos chamá-la de Teresa, entrou na mesma época que eu para cuidar do faturamento e da parte de seguro dos pacientes. Ela tem esclerose múltipla e, nos últimos anos, os sintomas pioraram. Perda de memória, ansiedade, coisas desse tipo. Meu pai reduziu a carga de trabalho há uns 8 anos. Então hoje sou eu quem toca a clínica. Faço as reuniões com os consultores,
cuido das finanças, controlo custos, esse tipo de coisa. Em agosto do ano passado, percebi que o fluxo de dinheiro tinha caído, embora eu estivesse atendendo bastante pacientes. Fui investigar e descobri que não estávamos recebendo nada do Medicare. Pedi que Teresa verificasse. Ela voltou dizendo que tínhamos sido descredenciados porque não respondemos a e-mails pedindo informações. Jurou que nunca recebeu e-mail nenhum. Tivemos que refazer todo o credenciamento, o que demorou uns 45 dias. Quando saiu o resultado, descobrimos que não receberíamos nada de maio a novembro. Tivemos que dar baixa nesses atendimentos todos, uma perda total de R$40 mil. Entramos com recurso e o Medicare enviou um relatório mostrando que Teresa havia ignorado 3 e-mails com pedidos de atualização de informações. Avançando para este ano, em julho, Teresa teve meningite por causa da herpes zoster. Foi gravíssimo, 9 dias internada, 21 dias de antivirais na veia, sequelas motoras e de fala permanentes. Achei que ela não voltaria a trabalhar, até porque já tinha direito a seguro de curto e longo prazo. Só que, enquanto ela estava afastada, comecei a revisar os processos dela e descobri mais uma coisa. Quando os seguros negavam pagamento, em vez de corrigir e reenviar, Teresa simplesmente dava baixa como perda, nunca mandava boletos para pacientes e após 90 dias sumia com as cobranças, o que fazia parecer que estava tudo pago quando não estava. Agora Teresa disse que quer voltar. Eu disse aos meus pais que não queria aceitá-la de volta, porque ela mentiu, prejudicou as contas e criou um rombo enorme. Eles retrucaram que ela é família, não conseguiria emprego em outro lugar, então seria bom para ela voltar. Querem que eu continue supervisando toda a parte de faturamento, além de atender por volta de 30 a 35 pacientes por dia. Uma funcionária até se ofereceu para cobrir esse setor, mas não quer mais porque sabe que Teresa tornará um ambiente tóxico na recepção. Para piorar, meus pais ficaram enrolando para vender a clínica para mim, porque sabem que, se eu virar dono, vou demitir Teresa. Estou exausto, frustrado e já pensei em largar tudo, mas são 20 anos dedicados e amo os meus pacientes. Sou babaca por não querer recontratar a minha irmã? Eu acho que aqui só um louco recontrataria a própria irmã, né? Ou qualquer funcionário que, que tivesse esse nível de má dedicação ao negócio familiar, né? Porque, poxa, gente, vamos ser sinceros, né? A irmã do nosso autor aqui, se ela vai pra trabalhar, é só pra ela falar que tá fazendo alguma coisa, né? Eu fingir, porque são, tipo, 2 palitos pra mulher acabar com a clínica familiar ali. O que o autor tinha que fazer é deixá-la de fora disso mesmo, ver se os pais não vendem pra ele o consultório de uma vez só e, cara, arranja alguma outra coisa pra tua irmã aí, mano. Porque se ela entrar de volta nesse ambiente aí, as coisas vão voltar a ficar ruins e, se bobear, piorar ainda mais. Agora, para nossa terceira história, a gente vai continuar nessa pegada mais familiar, em que o nosso autor quer saber se ele se afasta ou tenta conhecer a família biológica dele, sendo que ele foi adotado por outra família. Sou babaca por não querer conhecer a minha família biológica depois que eles me encontraram e entraram em contato. Tenho 29 anos e fui adotado ainda bebê pelos meus pais. Eles já tinham meu irmão mais velho, de 3 anos na época. 3 anos depois, adotaram também minha irmã. Crescemos em um lar amoroso e feliz. Sempre fomos tratados da mesma forma. Meu irmão, que é filho biológico deles, nunca foi favorecido por ser de sangue. Meus pais sempre foram abertos sobre as adoções. Nunca inventaram histórias, nunca tentaram demonizar nossas famílias biológicas, até porque, na verdade, sabiam pouquíssimo sobre elas, mas mesmo assim, sempre falaram com respeito e compaixão. Talvez seja meu jeito, ou talvez seja porque tive uma vida tão boa, mas eu nunca tive curiosidade sobre minha família biológica. Nunca pensei em procurá-los ou criar algum vínculo. Eu simplesmente estava feliz com a vida que tinha. Hoje tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos incríveis, pais e irmãos que amo, sogros e avós fantásticos. Não sinto que falte nada. Por isso, demorei a responder quando, há 6 meses, fui contatado por pessoas dizendo ser meus pais biológicos, o que depois foi confirmado. Eles contaram a história deles e disseram que queriam se reconectar comigo. Pelo que falaram, terminaram logo após meu nascimento, ficaram 5 anos separados, depois voltaram e tiveram mais filhos. Só nos últimos 2 anos passaram a ter interesse em mim. Antes, nunca pensaram em me procurar. Os filhos deles, meus meio-irmãos, foram os que mais insistiram. Desde então, já recebi mais de 2 dezenas de mensagens deles querendo me conhecer. Demorei por volta de 11 semanas para responder. Disse que tive uma ótima vida, mas que não queria estabelecer contato. Então pedi que me deixassem em paz. Bloqueei os perfis e deixei minhas redes privadas. 3 semanas depois, recebi um e-mail dizendo que não era justo e que eu pelo menos deveria conhecer os filhos. Não respondi esse e-mail. 2 meses depois, veio outro e-mail. Disseram que tinham histórico médico da família, mas só entregariam se eu aceitasse me encontrar e passar tempo com eles.
Logo em seguida, recebi mensagens dos filhos acusando meus pais de terem me comprado e me dizendo para refletir porque eu não queria conhecer minha verdadeira família. Alguns detalhes. Meus pais biológicos tinham 16 anos quando eu nasci. A adoção foi feita via agência e eles não escolheram meus pais, não deixaram carta nem histórico médico. Também nunca buscaram a carta que meus pais adotivos escreveram a eles na época. Nunca tiveram interesse em ler essa carta até hoje. Os filhos deles, meus meio-irmãos, já quase todos adultos, só souberam de mim recentemente, através de outros parentes. Foram eles que pressionaram para o contato. Eles me acharam através de um detetive particular. Não sei exatamente quanta informação esse cara passou a eles, mas pelo que parece, eles não sabem que sou casado ou que tenho filhos, o que é um alívio. Minha família me apoia em qualquer decisão, mas levei críticas de alguns conhecidos adotados que disseram que dariam tudo para ter a chance que eu estou tendo. Eles acham egoísmo eu negar esse contato. Inclusive, negar aos meus filhos a chance de ter parentes de sangue. Isso me fez questionar. Será que estou errado? Quando penso sozinho, sinto que não. Mas ao mesmo tempo, tenho consciência de que nunca dei a essas pessoas uma chance. Só que para mim, não sinto que devo nada a eles. Sou eu babaca por isso? Não acho que seja babaca não. Essa história de família de sangue, pelo menos eu acho uma besteira, né? Família é a família que você cria, né? A família que você cria, que você é criado, quem cuida de você desde pequeno. Não é porque um casal de pessoas gerou o nosso autor que ele deve algo pra eles, né? Os filhos nunca devem nada pros pais, né? O que tem é uma relação, né, de carinho, de amor. E a relação do autor com os pais biológicos é inexistente. Até porque foram os meus irmãos do autor que insistiram nessa busca por ele, né? Então eu não vejo não há essa necessidade de ir atrás deles. Ainda mais que eles ficam com essa chantagem de não vou entregar o relatório, o histórico médico, se você não se encontrar e passar tempo com a gente. Pô, isso daí o egoísmo é da parte deles, né? Eles não têm que segurar informações importantes assim, ou que podem vir a ser importantes, porque eles querem que o autor passe tempo com eles, né? Para todos os efeitos, os pais são o autor e a esposa dele, e os avós são os pais do autor, né? O casal de pessoas que adotou ele, no caso, né? Então, eu acho que quem é babaca aqui nessa história são os pais biológicos e, se bobear, os meus-irmãos, né? Que querem fazer chantagem emocional. Bom, meus amigos, essas foram as histórias por hoje, os nossos desabafos. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, conversem comigo aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!